Fala, rapaziada do Rachando Elenco Podcast, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio desse podcast. Eu sou Felipe Dorini, estou com mais dois participantes do nosso projeto. Fala, rapaziada, eu sou o Fred Murad. E aí, rapaziada, eu sou o Gustavo Mengar. Para quem não conhece o projeto, já segue a gente na bio aqui do YouTube, segue a gente no Instagram, Twitter, TikTok, tudo, enfim. E para conversar com a gente hoje, a gente trouxe um repórter da Rádio Band formado em jornalismo pela Anhembi Morumbi. Seja muito bem-vindo, Gustavo Soler, e muito obrigado por aceitar nosso convite. Fala, rapaziada, um prazer estar falando aqui com vocês. Já estive desse lado também, né, de ser um aluno, um cara que sonhava em trabalhar com jornalismo, e agora já 10 anos de carreira, então fala bastante sobre não só o curso, mas sobre principalmente futebol também, né? É isso aí, muito obrigado. E pra gente começar, você falou que você já esteve desse lado, e como foi pra você estar aqui, fazer jornalismo? Conta um pouquinho da sua história com o curso e com a profissão. Bom, vamos lá. Eu comecei já a ter o desejo pelo jornalismo por ser um atleta frustrado, né? Percebi que dentro de campo não ia dar certo pela falta de qualidade e era um cara muito apegado, né? Um moleque que toda hora estava indo em banca de jornal comprar o lance, depois quando se fortalece... ali o Globoesporte.com também, ficar o dia inteiro procurando notícia, videogame, óbvio que interfere muito, canais de esporte de forma geral, né, ESPN, Sport TV, outros canais também que eu sempre acompanhei, pô, acordar 8 horas da manhã para ver campeonato holandês em casa, então sempre fez parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, futebol. E antes mesmo de entrar na faculdade de jornalismo, comecei cursando jornalismo na PUC em 2013 e aí em 2015 eu migrei para a Anhembi Morumbi e antes mesmo de iniciar o curso de jornalismo eu já participava de um blog, né, chamado Jornalismo FC, que hoje é uma assessoria para jogadores, né? O Lucas Piazon é um dos assessorados, ou era um dos assessorados pelo Jornalismo FC, então na época era um blog onde a gente acompanhava de tudo, futebol, luta, qualquer área vinculada ao esporte, nós acompanhávamos, né, com investimento próprio, cada um tivesse ali condições de botar um dinheirinho para ir acompanhar algum evento, aí a gente tentava fazer esse tipo de cobertura e foi graças a esse portfólio nesse blog que em 2013 ainda, né, depois de 3, 4 meses que eu entrei na PUC, eu já fiz a minha primeira entrevista de emprego na Federação Paulista de Futebol, entrei na federação, depois passei pelo Museu do Futebol, portal do R7, estou no Grupo Bandeirantes, né, na Rádio Bandeirantes, desde junho de 2017. Entendi. E esse tantos anos de carreira, quem que foi sua inspiração para seguir Bom, são muitas inspirações, né? Na TV aberta, putz, pega caras gigantescos, né, na reportagem, comentários, narradores. Na TV fechada também você tem muita gente boa. E no rádio eu sempre gostei muito de acompanhar também essa dinâmica, né? Então, ficar citando um ou outro nome, certamente eu vou esquecer de muita gente. Mas um cara que eu participei de uma palestra que eu olhei e eu sempre achei muito da hora o trabalho dele. E ele fez questão de levar ali um breve trecho, né, de um texto que ele fez sobre o primeiro dia de trabalho dele, foi o Leonardo Bertozzi, da ESPN, que ele falou, né, pô, trabalhava na área de eventos, ele migra para o jornalismo, consegue fazer um teste na ESPN depois de trabalhar, se não me engano, no portal Trivela, e aí, quando eu vi a palestra dele, eu falei, cara, é um sentimento que eu tenho também, porque antes de fazer jornalismo, eu também trabalhei em algumas áreas meio bizarras, né, para quem sonha com jornalismo, eu fiz coisas que não tem nada a ver, trabalhei em buffet infantil, trabalhei como representante de vendas, só para conseguir levantar uma moeda para, né, tirar um lazerzinho no final de semana, mas o objetivo sempre foi trabalhar com jornalismo, em especial no jornalismo esportivo. E como que foi pra você, por exemplo, revelar o seu time de coração? Pra você, qual que são os aspectos positivos e negativos em se declarar oficialmente? Bom, acho que evidentemente que tem muita gente que tem essa restrição de falar sobre o time que torce, revelar o time que torce, muito por questão da própria empresa onde eles trabalham, né? Algumas empresas preferem que você não revele o seu time, que você
siga ali, entre aspas, 100% isento, mas para mim sempre foi algo muito natural, até porque eu me apaixonei pelo esporte por causa do time que eu torço, eu me apaixonei pelo jornalismo também por causa do time que eu torço e por ficar às vezes irritado com algumas questões que falavam sobre o meu time, porque às vezes eu não aceitava que estava uma porcaria, eu falava, pô, como é que tá uma porcaria? Vamos ver se tá uma porcaria, e via, tá uma porcaria mesmo, né? Lembro, até falei uma vez disso pro Silvério, que eu falei, ô Zé, não gostava de ver você narrando ali em 2013. Pô, toda hora o Palmeiras perdia, só que o time era ruim. Ele falou, mas era bom? Eu falei, não, mas precisa falar toda hora, a gente sabe que não é bom. É brincadeira com o Zé Silvério, pô, foi um prazerzaço ter trabalhado com ele também, mas sempre encarei com naturalidade, até porque é graças ao time que eu torço que eu existo. Porque meus pais, eles perderam dois bebês durante a gestação ainda, e aí, curiosamente, o filho que nasceu foi 10 meses depois que o Palmeiras saiu da fila. Então, não tem como uma coisa caminhar distante da outra, porque eles foram festejar e felizmente deu certo o festejo. E como que é pra você no seu dia a dia o seu processo de estudo, de pesquisa, quando você vai cobrir algum jogo, enfim? Bom, os próprios clubes, eles já te dão uma prévia de um material, né, o popular press kit, com algumas informações, né, a quantidade de jogos, cartões, isso é algo importante, mas no dia a dia nós temos o nosso trabalho de apuração, né, antes de chegar aqui, estava acompanhando, né, a belíssima audiência do STJD, que, cara, é algo bizarro, eles poderiam resumir tudo em um e-mail, mas eles ficam 3 horas lá falando um monte de groselha, se elogiando, um falando, como você é legal, como você é divertido. E aí tudo isso para saber qual seria a punição que o então técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, tomaria nesta terça-feira, né, o dia que a gente tá falando aqui. Então, é muito desse dia a dia, de você conversar internamente também com as pessoas que trabalham, não só no clube que eu acompanho o dia a dia, que é o Palmeiras na Rádio Bandeirantes, né, como repórter setorista, mas também das outras equipes, porque nem sempre a gente faz só o jogo do time que a gente cobre. No dia do jogo também tem o adversário, então você tem que pesquisar, você tem que entrar em contato com pessoas que trabalham lá dentro, ver se alguém te dá uma moral e te responde, né, porque muitas vezes clubes de fora de São Paulo, os caras não vão te dar moral porque você é de São Paulo, porque você não tá ali no dia a dia, então você tem que mostrar um certo poder de convencimento ali para mostrar, né, que pô, você é um cara que tem uma credibilidade, é um cara que não vai ficar falando besteira, não vai ficar expondo a sua fonte, que isso é muito importante dentro do jornalismo. Então, a construção das informações para uma partida, ela vem ao longo da semana, até uma apuração que dura meses. Então, quando você chega na partida, é apenas o resultado final depois de semanas de trabalho, apuração, contatos com muita gente. Mas é um trabalho que não tem hora para começar, não tem hora para acabar muitas vezes, mas é tranquilo, dá para levar. E falando de cobertura de jogos, qual que foi o jogo que você cobriu, que você vai ficar guardado até o final da sua vida? Você fala, esse jogo foi muito importante, ou esse jogo foi muito legal de cobrir? Final da Libertadores de 2020, Palmeiras e Santos no Maracanã, porque eu era repórter setorista do Santos há 6, 7 meses. Eu não era repórter antes da pandemia, eu trabalhava na produção, eu tinha sido efetivado na Rádio Bandeirantes em junho de 2019. E aí, em março, começa a pandemia, infelizmente muita gente acabou perdendo o emprego, muita gente foi desligado, né, por questões financeiras e mudança até de mentalidade da empresa. E quando retorno ao futebol, eu recebo as primeiras oportunidades para fazer reportagem, só que a gente não podia ir para os estádios, né? Apenas a detentora de transmissão, a Globo, tinha esse direito até por toda a precaução da pandemia da Covid-19, só que quando Palmeiras e Santos chegam na final da Libertadores, a Conmebol ela consegue fazer ali um esquema que foi muito rigoroso e muito bacana de
ter ali a segurança para quem fosse trabalhar. Então a gente recebia teste a todo momento, só entrava no Maracanã e ali nos entornos onde nós podíamos fazer reportagens com o teste negativo de Covid, e esse jogo sempre ficará marcado porque foi a minha primeira final de Libertadores num cenário onde infelizmente quase ninguém estava dentro do Maracanã pela limitação de público, e por ter esse fato de, logo na primeira final que eu fiz como repórter na Rádio Bandeirantes, ser de uma Libertadores. E bom, esse final de semana a gente teve uma rodada bem interessante do Campeonato Brasileiro, e acho que a gente queria dar uma passadinha nos jogos para entender qual que é a sua opinião, principalmente por você cobrir os times aqui de São Paulo e do Brasil, enfim. O Corinthians empatou com o Flamengo em 1-1, e como é que você entende agora a fase do Corinthians e do Flamengo, que também não está nas melhores fases? Como você vê os dois times? Bom, começando com o Corinthians, eu vejo que é um time que internamente parece que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo com o Corinthians. Hoje o Corinthians sim, é um time que está lutando para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, um time que tem muitas dificuldades técnicas, táticas, tanto que o Mano Menezes, na entrevista coletiva dele, ele falou algo que beira o desespero para o torcedor. Ele falar como o jogador tem que dominar uma bola. Os caras são profissionais, são atletas de alto nível. Ele tem que explicar, não, o movimento do corpo tem que ser diferente para você dominar a bola e sair jogando. Como é que com 30 anos de idade ninguém aprendeu a fazer isso? Como é que o Fagner, já na reta final de carreira, erra isso? Então, o Mano Menezes ele deixou claro que os caras aparentemente estão meio de má vontade. Então, tem que mudar essa postura para que o Corinthians não corra riscos dentro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um time que estava esperando chegar um treinador e não sei se até o final do ano terá alguma resposta ao torcedor. Talvez o Tite ele consiga agora, né, mobilizar o elenco para essa reta final para o Flamengo chegar tranquilo à disputa da Libertadores de 2024, mas é um time que está muito acomodado, muito acomodado. Os jogadores eles já viram que esse ano não deu para conquistar nada, arrumaram briga com todo mundo lá dentro, com Marcos Braz, Landim, com os treinadores que já saíram. Então é um elenco que para 2024 vai precisar passar por uma reformulação, porque hoje é muita cobra no mesmo ninho, né? Cobra que quer dizer muita gente quer mandar dentro do time, muita gente tem muita moral e que todo mundo acha que é mais que o outro. Então hoje você não tem uma coletividade dentro do Flamengo, você tem uma disputa interna de todo mundo ter o ego muito grande. No Corinthians, o Luxemburgo estava comandando o time e ele falava em entrevista que ele entrava para perder. Você acha que essa mentalidade passou para os jogadores de uma mentalidade de derrotado? Sim, passou também para os jogadores e também uma postura de que internamente não há comando. Quando um treinador fala, não, contra o São Paulo a nossa meta era sair perdendo por 1-0, que depois a gente ia conseguir resolver nos pênaltis. Você não pode contar com um fato que nunca existiu. Com o fato que o destino, você não pode jogar nada pro destino. O Corinthians muitas vezes parece que estava fazendo isso não só com o Luxemburgo, mas com outros comandantes que passaram pelo Corinthians. Então é um grupo que tem muita gente que está na história do Corinthians, muitos jogadores de muita qualidade, mas que é isso que você falou, é um time que hoje aceita perder. É um time que hoje parece que falta ambição. Sobre um dos clássicos que tiveram, Fluminense e Botafogo. O Fluminense perdeu de 2-0. Você acha que o Fluminense está agora mais focado na Libertadores e tirou um pouco o pé do acelerador para o Campeonato Brasileiro? Ou você acha que não, foco total nos dois, porque teve aquele cobra dentro de campo do Diniz, que aquele jeito característico dele? Como que você acha que tá a situação do Fluminense? Bom, Fluminense, o foco será total na final da Libertadores, mas foi aquele típico jogo de desatenção. Os jogadores do Fluminense eles estão de olho na final da Libertadores. Aí o Diniz ele tem que buscar alguma alternativa para conseguir colocar de novo a cabeça dos atletas no lugar, principalmente num clássico importante contra o Botafogo, porque o Fluminense
se vencesse o Botafogo, poderia ainda sonhar com o título brasileiro. Agora já não tem mais nenhuma condição disso acontecer, mas é aquele momento que o treinador ia ter que fazer alguma coisa. Apesar do Diniz muitas vezes se exceder, né, nesse tipo de cobrança, passar um pouco do tom, mas é extremamente natural ter o relaxamento de um elenco que, depois de 16 anos, volta a disputar uma final de Libertadores. A gente... Pode Pode. A gente também teve o jogo do Palmeiras e Santos. Eu estava presente na Arena Barueri, também estava presente no Allianz Parque contra o Boca Juniors. E o Palmeiras saiu derrotado nesses dois confrontos. E o clima no Palmeiras, né, tá tendo... o clima do Palmeiras tá pesado. A torcida tá protestando contra o Barros, contra a Leila. Qual que é a sua visão sobre o atual problema do Palmeiras? Tá na diretoria? Tá no elenco? Onde que você acha que tá o problema? Principal ponto no Palmeiras é a gestão, porque muita coisa foi prometida por Leila e Barros. Eu lembro que eu fiz a cobertura do lançamento do Palmeiras Pay, né, o cartão de crédito do Palmeiras, e lá a Leila ela convocou de última hora uma entrevista de zona mista no lançamento desse Palmeiras Pay para falar que o Palmeiras está muito perto de anunciar jogadores. E aí ela utilizou essa palavra no plural. E esses jogadores não chegaram, porque eram jogadores que ela fala que seriam um para substituir o Danilo, outro jogador de alto nível, e esses jogadores não chegaram, principalmente o substituto do Danilo. Na partida contra a Ferroviária, em 26 de fevereiro, o Abel Ferreira ele levanta da entrevista coletiva, volta para o microfone e fala brincando, meu 5 chega a semana que vem. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 8 meses e o tal 5 não chegou. Então, é um problema diretivo porque você não conseguiu repor as peças que saíram e o Palmeiras perdeu pelo menos 7 jogadores que talvez não fossem jogadores que teriam tanta sequência assim, mas pelo menos você tem uma quantidade. Hoje falta quantidade e falta qualidade. É óbvio que na partida contra o Boca o Abel poderia ter sido mais arrojado, ter colocado uma escalação um pouco mais agressiva, como ele fez contra o Santos, só que ele tem que pensar também nos 90 minutos. Se ele entrar do jeito que ele entrou contra o Santos, com Kevin, com Endrick, no segundo tempo ele ia fazer o quê? Ele ia ter que colocar o Mike. Ia ter que colocar o Marcos Rocha. Então ele ia ter que colocar jogadores de defesa no jogo que ele precisava ganhar. Então ele utilizou de uma tática que eu entendo que não foi a mais arrojada, mas ele pensou nos 90 minutos da partida. Porque ficou muito claro também contra o Santos que no segundo tempo, esses jogadores que são bons, têm muita qualidade, mas são muito jovens, eles sentiram demais a parte física. O Kevin teve cãibra, o Endrick teve uma hora que ele não conseguia mais voltar para marcar, então essa dosagem é importante, só que faltam peças dentro do elenco. E quem contrata essas peças é a direção do Palmeiras, que deixou muito a desejar. Óbvio, o Abel tem a sua parcela de culpa pela não classificação na Libertadores, os jogadores têm parcela também por terem perdido gols bizarros, né, contra o Boca Juniors, tanto em La Bombonera, o lance do Arthur, quanto no próprio Allianz Parque, mas é claro que tudo vai girar em torno de uma promessa que foi feita pela direção do Palmeiras, que era de ter um elenco com reforços para esse ano. E o Palmeiras ele estava correndo atrás do Botafogo para tentar o título brasileiro. E com essa derrota do Palmeiras e a vitória do Botafogo fica cada vez mais difícil, principalmente acredito que pelo elenco abalado do Palmeiras, depois da Libertadores e agora com essa derrota para o Santos. Como você vê essa tentativa do Palmeiras de ser campeão? Eu acho que nenhum outro time, não só o Palmeiras, mas nenhum outro time hoje tem condições de tirar esse título do Botafogo, porque apesar do Bragantino estar a 9 pontos do Botafogo, estamos falando então para o Bragantino passar o Botafogo, ele precisa de 4 rodadas, porque ele tem que empatar, então são 3 rodadas e mais uma para passar. Então faltam 12 rodadas, o Botafogo ele não pode vencer 4, e aí o Bragantino tem que vencer 12 para o Botafogo poder ganhar 8. Então são contas muito complicadas, né? Acho que é muito difícil qualquer time hoje tirar esse título do Botafogo, ainda mais agora com essa mudança, né, dentro
da comissão técnica do Botafogo, né? Apesar de estar um treinador interino, mas é um interino que hoje fala a língua dos jogadores. O Bruno Lage, ele está sendo um desastre no comando técnico do time. E outro jogo, nessa rodada tiveram vários jogos importantes, vários jogos bons de assistir, só que nosso tempo tá curto, então outro jogo, outro clássico, Grenal de número 440, 3-2, o último Grenal do Luizito Soares. E você acha que o Inter ter ganhado esse Grenal foi um pedido de desculpa pro torcedor? Porque tem muito torcedor que fala, a gente pode ficar o ano inteiro sem ganhar título, mas a gente tem que ganhar do Grêmio, e vice-versa. Como que você acha que foi esse pedido de desculpa do Inter com a sua torcida? Foi uma resposta muito rápida, né? Porque o Internacional ele tinha tudo para entrar abalado nesse Grenal, principalmente depois, né, da eliminação do jeito que foi pro Fluminense. Então o Inter tinha tudo para fazer um jogo desastroso, um jogo de desatenção, de falta de motivação, mas não foi o que aconteceu. Foi um Inter muito concentrado, um Inter que não teve a mesma perna que tremeu contra o Fluminense. Essa perna parou de tremer e o Ener Valencia fez o gol que ele perdeu contra o time do Fluminense. E o Grêmio entrou para disputar um jogo, o Inter entrou para disputar um Grenal. Então o Grêmio foi numa rotação muito abaixo em comparação ao Inter, e aí patético que fez o Renato Portaluppi e a direção do Grêmio. Ele pode ter viagem marcada para onde ele quiser, por horário que ele quiser. Perdeu o jogo, meu filho, você vai ter que ficar. Você vai ter que dar a cara a tapa, você vai ter que falar, e aí o presidente tem que assumir também. O Guerra tinha a obrigação de chegar e falar, você não vai embarcar nesse horário, eu pago a sua nova passagem, eu e você vamos para a entrevista coletiva, porque o nosso torcedor tem o direito de saber o que aconteceu hoje. Então faltou essa prestação de conta ao torcedor, e ontem, né? Já era a folga do Renato, mas o cara tá na praia tomando cervejinha dele, enquanto o torcedor tá pé da vida em casa. E ainda mais num Grenal, né? Num clássico. Sim. Que é absurda a rivalidade do Grenal. Você acha que a condução da diretoria foi errada? O jeito que ela abriu tudo pra imprensa, não foi um tratamento interno, foi tipo, olha, ele fez errado, a gente vai punir ele. E aí tem o outro ponto, né? Porque o presidente do Grêmio sabia que ele tinha essa viagem marcada. E ele aprovou. Então, todo mundo ali tem sua parcela de culpa, mas um sempre vai jogar pro outro. O Guerra, o presidente do Grêmio, ele aproveitou que o Renato não tava lá e falou, não, é inadmissível ele fazer isso. O Renato chega no Rio de Janeiro e falou, ele sabia. Então, de novo, quem acabou pagando o pato foi o torcedor, que tá vendo essa briguinha, essa birrinha entre o treinador e o maior ídolo da história do clube, o presidente do clube, e o Grêmio perdeu. Pois é. E ontem o Tite foi anunciado como treinador do Flamengo, para tristeza de muitos, e felicidade da nação rubro-negra, né? Como que você vê essa chegada do Tite, principalmente pela polêmica que ele tá tendo agora com a torcida do Corinthians? Uns falando que ele não é mais ídolo, outros falando que tá tudo bem porque o time do Flamengo é mais organizado que o time do Corinthians. Bom, o Tite, claramente, ele não retornou para o Corinthians porque o Corinthians é uma bagunça gigantesca e você não consegue prever nada. O Vitor Pereira, óbvio, ele deu uma justificativa patética que ele não seguiria mais no Flamengo por questões de saúde familiar, mas ele também falou que não ia seguir, no Flamengo não, desculpa, que ele não ia seguir no Corinthians por questões familiares, mas também que ele não seguiria no Corinthians pela falta de planejamento e ambição que o time tinha para a temporada seguinte. E aí ele vai para o Flamengo. O Corinthians hoje não consegue competir com o Flamengo para ter o Tite novamente, porque o Tite não sabe o que será o Corinthians. E quem que vai assinar o contrato do Tite no Corinthians se o presidente está de saída? Ele tem total certeza que o sucessor dele será da mesma chapa? O Duílio tem total certeza que o André Luiz será o próximo presidente? Porque ele teria que ter total certeza para garantir isso para o Tite. Tanto que o André Sanches foi lá e conversou com o Tite para tentar trazer o Tite de volta para o Corinthians. Só que hoje é uma bagunça muito grande, é um time que ninguém sabe o que será do Corinthians ano que vem, qual será o investimento que o Corinthians terá, se vai conseguir fazer um grande investimento pelo tamanho da dívida que tem. Então o Tite, ele tá na dele de escolher o que é melhor para a carreira dele. Óbvio, ele assumiu uma bronca
de ter ido no Flow e falar, em 2023 eu não trabalho, nenhum time conte comigo, pode me chamar de mentiroso. Então, mentiroso, porque ele assumiu um clube, ele prometeu que não ia fazer isso, mas hoje ele não é técnico do Corinthians pela falta de organização que o próprio Timão tem. E aí, a chegada dele ao Flamengo é algo extremamente natural para um treinador que quer se recolocar no mercado, porque ele achou que ele teria possibilidades de treinar clubes europeus e não chegou nada satisfatório para ele. Então ele pega hoje um clube de massa, um clube teoricamente organizado, com muito poderio financeiro, para tentar retornar a uma carreira de sucesso. Ali, em 2022, ali, logo que ele convocou a seleção brasileira, em algum momento, a torcida do Flamengo protestou contra ele, o Gabigol foi junto. Você acha que ele vai ter sossego da torcida para trabalhar? Terá sossego se vencer. Porque é assim que se tem sossego no Flamengo. Se você ganha, você é Deus. Se você perde, você não presta. Então, E o Flamengo só... tá querendo, a diretoria, os torcedores estão querendo resultado imediato. Sim. Então você acha que se o Tite começar por baixo, tem a chance dele ser demitido logo nos primeiros meses? Ele tem chance de ser demitido até o Campeonato Carioca. Acho que esse ano não, mas se fizer um trabalho comunzinho ali e continuarem pressionando, o Marcos Braz não segura ninguém, ele manda embora qualquer um e tá nem aí. Porque pro Flamengo, tanto faz pagar multa rescisória de treinador ou não. Que inclusive tá pagando muita multa Sim. rescisória, né? São muitos treinadores que eles tentam e não dá certo. Por sinal, o Sampaoli tem o melhor emprego do mundo, né? Só de multa rescisória, mais de 500 milhões, né? Pô, aí E fica nunca fácil ganhou trabalhar. nada na vida, né? É um Exatamente. treinador que nunca ganhou nada e tem status de Deus em muitos times aqui no Brasil. E só aqui, na Argentina, Não. ele não é considerado grande coisa. Ele E- passou por muitos lugares e não deu certo. E o Tite chega como, querendo ou não, da seleção, como se fosse um dos melhores técnicos do Brasil. O Tite pela seleção tem 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas. Você acha que ele chega assim para resolver ou você acha que vai dar errado? Bom, sobre esses números que você trouxe, né, são números que espantam, né, pelo tamanho do aproveitamento, mais de 80% de aproveitamento, mas se a gente pega os números frios, as 6 derrotas falam muito mais do que as mais de 60 vitórias, porque você enfrentou Bolívia, Venezuela, você enfrentou muito time ruim, assim como na Europa eles enfrentam San Marino, Macedônia do Norte, a Itália nem consegue ganhar da Macedônia do Norte, então é óbvio que você pega muito time ruim nesse período de seleção, mas faltou no jogo mais importante da Copa de 2018, na Copa de 2022, você apresentar algo a mais. Na Copa de 2022 ele tirou o melhor jogador em atualidade do futebol brasileiro com 20 minutos do segundo tempo, que foi o Vinícius Júnior. Então é um treinador que ele tem muita qualidade. Eu acho que o Tite é sim o melhor treinador brasileiro que temos hoje atuando, mas é um cara extremamente conservador e um cara que vai ter que voltar a se provar no Flamengo. Ele vai ter que fazer um trabalho muito bom, porque não adianta nada ele chegar com todo o status que ele tem e não apresentar o resultado. O Tite ele já passou por diversos clubes grandes. Ele é muito ídolo no Corinthians, ele é muito respeitado no Sul. Nos outros times grandes que ele passou no Brasil, não fez um grande trabalho nenhum. E desde a da época do Tite na seleção, as convocações dele geravam polêmica. Agora o Diniz, a gente indo para a parte da seleção brasileira, da data FIFA, o Diniz fez a sua convocação novamente e trouxe alguns nomes que geraram repercussão, como o Gerson, ele trouxe mais o Nino do Fluminense. O Richarlison, que também não tá jogando bola nenhuma, né? O que você acha dessa convocação? Bom, a convocação que muitos nomes são mais do mesmo, né? Richarlison parece que continua tendo uma sequência dentro da seleção brasileira como se fosse uma espécie de terapia, né? Para ver se ele volta a desfrutar do melhor futebol, se ele volta a ter um ambiente favorável a ele, mas é um jogador que há muito tempo não consegue jogar bem, fez uma Copa do Mundo mediana e na seleção ele tem esse escape do dia a dia dele para voltar a se fortalecer mentalmente.
mas em campo ele precisa entregar, né? Em campo ele precisa entregar mais, porque é um jogador hoje comum também dentro da seleção brasileira, né? Eu vejo que é uma seleção com bons nomes, mas não tem tantos diferenciais assim, né? A gente tem um Vinícius Júnior, que joga muito, que será, né, o próximo craque do Brasil. Um Rodrigo que ainda não está, né, nesse patamar de brilhar e ser um craque, mas é um jogador diferente, é um jogador muito bom. Um Neymar que é um ex-craque, porque há muito tempo não consegue mostrar aquele futebol brilhante que ele já mostrou e chegou ao patamar de batalhar por título e posto de melhor do mundo com Messi e Cristiano Ronaldo, mas hoje fisicamente é difícil você ver o Neymar fazendo coisas que ele já fez no passado e, cara, tá fora de rotação. Vendo ele jogar na Arábia Saudita, ele parece um master, é tapa pro lado, trotezinho. Então Neymar tem que voltar a jogar bola, porque é um diferencial e pode voltar a ser um craque. E os outros jogadores, você tem nomes importantes, mas jogadores que não vivem também o melhor momento das suas carreiras. Casemiro, pô, eu acho ele fantástico, fantástico, sou muito fã do Casemiro, mas joga num time hoje desorganizado e na seleção vem fazendo partidas medianas. Marquinhos é muito bom zagueiro, mas há muito tempo vem jogando muito mal no Paris Saint-Germain. Então são alguns jogadores que fazem parte da espinha dorsal da seleção que há muito tempo não apresentam resultados. E aí o Diniz ele chama alguns jogadores como novidades, né, na convocação deles, o Ian Couto, que foi campeão mundial sub-17 com o Brasil, e eu acho que pode ser uma aposta válida, porque hoje você não tem um lateral direito. O Wanderson caminha para ser esse cara, o Danilo não sei se chega na próxima Copa, então você precisa de opções. Mas a grande questão é, ele convocou o Ian Couto para ver o cabelo rosa do Ian Couto treinar ou para botar ele para jogar? Porque não adianta nada também só levar o cara, porque o Tite fazia muito isso. Convocava e não colocava em campo. Então, tomara que, porque vai pegar a gloriosa Venezuela, bota os moleques para jogar. Você não precisa ver o Casemiro contra a Venezuela, você precisa ganhar do Uruguai com o Casemiro, porque aí ele vai te garantir uma vitória. Contra a Venezuela, você põe qualquer outro. Você põe o André, para ver se o André aguenta o peso da camisa, se ele vai conseguir desempenhar o trabalho que ele faz no Fluminense contra o adversário mais fraco. Depois você testa o André num nível mais alto. Mas contra a Venezuela, acho que o Diniz ele tinha a obrigação de colocar aqueles jogadores mais jovens que ele está levando e não está colocando por enquanto. A lateral direita sempre foi um problema muito grande para a seleção, desde que perdemos o Daniel Alves depois das últimas Copas que ele não foi bem e tal. E a lateral esquerda hoje pra gente surge com muitos jogadores que são promessas para a seleção, mas que também na seleção não desempenharam ainda, ou não tiveram chance, ou não conseguiram desempenhar. A gente tem o Guilherme Arana convocado agora e o Carlos Augusto. Como você acha que o Diniz vai apostar em cada um deles? Qual vai ser a preferência? Eu acho que a preferência hoje é com o Guilherme Arana, porque dos laterais que o Brasil tem à disposição, ele é o melhor dos laterais esquerdos. Para mim, ele é disparado o melhor que tem e tomara que consiga atingir o maior alto nível que ele já mostrou depois dessa grave lesão que ele teve, né, que ficou fora até da última Copa do Mundo. O Carlos Augusto eu vejo muito mais como uma convocação para impedir que ele jogue pela Itália do que qualquer outra coisa. Não sei se será um jogador que terá tanta sequência assim na seleção brasileira, mas tem esse ponto, né? O Carlos Augusto hoje ele concorre com o Renan Lodge, que oscila muito. Eu gosto muito do Caio Henrique, uma pena que ele se machucou agora, acho que seria uma boa oportunidade para ver também o Caio Henrique, que é um ex-meio campista e virou lateral, então sabe trabalhar com qualidade a bola. E aí você tem alguns meninos que estão surgindo, né? Eu gosto muito do Abner, ex-Atlético Paranaense, que agora foi para o Real Betis, mas são garotos que ainda precisam se provar também nas suas carreiras para terem uma oportunidade na seleção brasileira. Mas o que eu boto mais fé é o Guilherme Arana. E o Ayrton Lucas do Flamengo, mas o Ayrton Lucas precisa voltar a jogar bola, né? E outra polêmica do Flamengo também, da seleção, é o Gerson, que foi convocado e gerou bastante polêmica nas mídias. E porque ele obviamente não é mais o mesmo de 2019, dá pra ver claramente isso, só que ainda tá fazendo bons jogos com o Flamengo. Como que você acha que essa escalação
do Gerson pode ajudar o Diniz? Porque o Diniz falou que convocou o Gerson porque é um jogador que ele mais viu jogar também, que mais acompanha. Como que você acha que o Gerson vai se dar com a camisa do Brasil? Eu acho que é um jogador diferente, de muita qualidade técnica, mas que no mais alto nível ele não consegue competir contra as principais seleções e nem conseguiu competir contra times grandes no futebol europeu, né? Ele sempre teve muita dificuldade física e até hoje ele mostra isso. Ele é um cara que ele tem um domínio de bola absurdo, ele é muito bom no passe, finaliza bem, mas fisicamente é um jogador que ele te entrega pouca intensidade. Eu entendo o jeito que o Diniz fala dele, pode ser que o Diniz consiga colocá-lo num outro ritmo de jogo para que o Gerson não se desgaste tanto fisicamente, sim, trabalhe com a bola no pé, né? Um jogador que tem o passe refinado, é muito rápido no raciocínio, mas eu acho que o Gerson é um jogador que, para brigar, para estar em campo e disputar fisicamente contra adversários de um alto nível, ele sempre vai ter esse ponto da questão física dele como algo negativo para o jogo dele, que é um jogador que, você olhando ele na Europa, ele sempre teve muita dificuldade, sempre foi muito mais lento que os outros. E o Fernando Diniz, ele convoca de novo o David Neres, que teve um lampejo ali com o Tite, e aí ele parou, começou a jogar mal na Europa, voltou a jogar bem agora pelo Benfica. Como você vê a convocação dele e como é que ele tá na disputa com os outros pontas? Eu acho que o David Neres, ele é uma convocação um pouco mais do mesmo, porque todo mundo já viu, todo mundo já sabe o que é, e eu não vejo ele como um jogador de nível para seguir na seleção brasileira. Se é para convocar uma aposta, porque o David Neres é uma aposta, você convoca ele pelo que você já viu e não pelo que você vê hoje, convoca o Vitor Roque. Convoca um moleque que, cara, claramente ele vai ser um fenômeno da bola. Óbvio, né? O Vitor Roque agora se machucou, mas ele poderia ter sido chamado na primeira. Pra que você levou o Vitor Roque pra jogar amistoso contra Marrocos sub-23? O que isso vai representar? Então o Vitor Roque não tinha que estar na lista de baixo, ele tem que estar na de cima. Agora, com a lesão, você tinha que procurar uma outra alternativa. Mas acho que demorou muito o Diniz também a começar a olhar para esses meninos que foram para tal seleção olímpica, né? Eu não sei você, mas quando o Diniz foi anunciado, eu imaginava que ele fosse renovar muito os jogadores da seleção, inclusive alguns desses jogadores que são a espinha dorsal, achei que ele a priori não fosse convocar. Pelo estilo de jogo dele, que ele gosta muito de jogar muito com a bola, muito rápido, e muitos jogadores hoje, como o Casemiro, a gente vê que ele não tá na melhor forma física dele. Enfim, eu achei que ele fosse mudar bastante esse time. Não sei como é que você pensa. Tem aquela grande questão de quem tem medo, né? Ele hoje é o técnico, a CBF trata ele assim, ele é o técnico interino da seleção brasileira. Então eu também entendo o Diniz chamando muita gente que nós imaginávamos que não estariam nesse novo ciclo para a próxima Copa do Mundo, para você também deixar as suas costas largas. Fala, pô, vou levar um Casemiro, pô, o Casemiro ainda joga muita bola, o Casemiro hoje não tem um substituto para o Casemiro. O João Gomes ainda não está no nível dele, o Danilo ainda não está no nível dele. Então eu levo um Casemiro porque ele é o capitão da seleção brasileira. E pô, se o Ancelotti não chegar, o Casemiro vai chegar na CBF, deixa o Diniz aí, pô. Então acho que tem esse jogo também de você segue com aqueles que fazem parte da espinha dorsal, porque esses caras podem te garantir um futuro. Não um futuro com títulos, mas um futuro de permanência na seleção. Porque é algo que o Diniz sempre sonhou na vida dele. Concordo muito. E bom, nosso tempo tá acabando, vamos voltar um pouco pra você. Vamos fazer um bate-bola rapidão. A gente vai fazer a pergunta e você já solta uma resposta rápida, sem pensar muito. Eu sei que você já falou, mas agora, se você tivesse que falar um ídolo no jornalismo. Cláudio Zaidan. O maior de todos. Um jogo marcante, você já falou. O jogo marcante marcante na minha carreira, a final da Libertadores 2020. Uma decepção. Uma decepção, Jorge Sampaoli. Alguém que você sonha em ter como companheiro de trabalho. Natália Lara, narradora do Sport TV, que foi minha amiga durante a faculdade. Gosto muito dela como pessoa e a gente sempre fala brincando que um dia a gente vai trabalhar junto. Um amigo no jornalismo. Amigo no jornalismo, Paulo do Vale.
neto de Luciano do Vale. Baita de um louco. O maior treinador que você já viu no Brasil. O maior treinador que já vi no Brasil... Brasileiro ou não? Qualquer um. Abel Ferreira. Perfeito. O melhor jogador que você já viu jogar em campo, assim, cobrindo. Putz, cobrindo? É que o Soares pipocou aqui no Allianz, né? Ele não veio e eu não fui pra Neoquímica Arena. Eu mas tava louco pra ver o Soares no Allianz Parque. A gente viu, ele mandou até um beijinho pra nós. Foi. Foi bom. em campo... Putz, não vou falar cobrindo, porque agora cobrindo eu não vou lembrar. Mas em campo, o Ronaldinho Gaúcho, que eu tive o prazer de ver um joguinho dele quando ele tava no Flamengo. E ainda não era o ápice dele, mas é muito diferente. Uma derrota mais dolorida. Putz, na minha vida, eu acho que a mais dolorida que eu fiquei indignado foi Brasil e França em 2006. Que eu desci pra jogar bola, pra falar, a gente vai vingar o Brasil. Pra bater bola no prédio contra brasileiros. É criança, né? E por fim, o que você falaria pro Gustavo de 15 anos? Vai ser duro, vai ser em muitos momentos chato, mas será muito gratificante se você tiver paciência. Ótimo. E bom, aqui no nosso programa a gente tem um negócio que a gente gosta de dar prêmios para alguns jogadores da última rodada, assim. Se você quiser participar, vai ser muito legal. O primeiro prêmio é o Bagre da rodada. Alguém quer começar a votação? Eu vou de Juliano, com certeza. Depois do gol que ele entregou contra o Flamengo, vou ser clubista. Tem... Ah, Juliana? Juliano. E Juliano é uma boa, porque ele em si é o bagre, né? Mas pode ser, eu concordo. Vou com você nessa. Tá nem conseguindo correr ultimamente. Eu vou com o Gabriel Menino. A partida que ele fez contra o Santos foi muito abaixo. E ainda ele deu assistência pro gol, claro. Mas depois da assistência saiu mostrando, botando a mão no ouvido pra torcida. E esse não é o momento. Então eu vou com ele. Vocês estão com um problema com gente querendo provocar torcida, né? Ultimamente. Eu nunca sim. vi igual, cara. Vou de Tadeu do Goiás. Meu Deus do céu, cada gol bizarro que ele tomou não dá, né? Claro, tomou 6, né? Pô, tomar gol do meio de campo não pode, velho. Da linha lateral ainda. Porra. De um lateral. O que é mais bizarro. O prêmio quebrei mesmo. É aquele jogador que foi lá, quebrou e não tá nem aí. Isso aí seria uma boa pro Grenal. Só que não teve nenhum cartão vermelho, né? Não teve briga aqui. Não Inclusive teve o Gustavo briga. acertou no último programa. né? Eu falei que não ia ter cartão vermelho. Pois é. E E acertei. acertou. O Fagner nessa rodada também não bateu muito. Quem mais? Eu acho que de quebrei não veio ninguém na cabeça. Essa rodada foi tranquila. Marcos Leonardo, que foi o mais ligeiro. Tá empurrando todo mundo, ainda fez o gol e ninguém percebeu. É uma boa. Tem na malandragem. Quebrei Pode mesmo. ser, Quebrei o pode cara e ser. fiz o Pode gol. ser. Azar dele. Doeu pra vocês, Certíssimo. né? O prêmio Yashin da rodada. Melhor goleiro da rodada. Eu vou com a defesa do João Paulo no chute Nossa. do Kevin. Foi. Defesaço. Também vou nessa. Vou nessa. João Paulo. Papa João Paulo III. Salvando o Santos em todos os Sempre momentos. salvando o Santos. E o Puskás da rodada. Eu acho que não tem outro a não ser o golaço do Gerson. Ou Infelizmente. algum não. outro. Não, O eu acho que Gilberto, o do o Gilberto não dá Gilberto- pra colocar, porque, mano, não dá pro goleiro tomar o gol dali. É. Mas o do Gerson, ele fez a jogada, né? O gol que o Pelé não fez. Um golaço do Gerson. Eu acho que eu iria Não, de Gerson. o do Gilberto foi o Não, gol que sim, o Pelé não fez. Mas o gol do Gerson, acho que eu vou com o prêmio Puskás. Não consegui pensar em mais nenhum. Apesar da ajuda do Gil, acho que eu também vou. Que o Gil também, falar pra você, viu? Foi complicado ali. Bom, é isso. Muito obrigado, Gustavo, por ter aceitado o nosso convite, por ter participado aqui. Foi o primeiro convidado do nosso programa. Muito obrigado por ter vindo. E para vocês que ainda não seguem o canal, se inscreva aqui no canal. Segue a gente em todas as redes sociais mais uma vez. Muito obrigado. Valeu! Valeu, rapaziada. Boa, valeu, um abraço. Prazer estar aqui com vocês.